Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A votação do orçamento de Porto Alegre para 2012 causou polêmica no Legislativo Municipal. Por falta de quórum, os vereadores não conseguiram votar a peça orçamentária em uma única sessão. Por isso, nesta quarta-feira, os parlamentares realizaram uma sessão extraordinária para dar continuidade à discussão. Na manhã desta quarta-feira, durante a sessão extraordinária, apenas uma emenda ao orçamento municipal foi aprovada pelos vereadores. Considerada uma reivindicação popular, a emenda número 1 destina R$1.300.000 para aquisição ou destinação de um terreno na zona norte da capital. O local deve servir para a construção de um posto de saúde. O líder da oposição, vereador Mauro Pinheiro, defendeu a aprovação da emenda com o argumento de que cerca de 26 mil pessoas vão ser beneficiadas pelo posto. Hoje, a unidade básica de saúde da região funciona em uma casa alugada. O Hospital Conceição está comprometido e não só com a construção e depois a manutenção desse posto de saúde. Essa emenda da Prefeitura vai dar condições que se compre um terreno nessa localização e a parceria entre o GHC e a Prefeitura de Porto Alegre, com isso um posto novo na região do Cristo Redentor e nos arredores para atender mais de 26 mil pessoas. O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador João Carlos Nedel, votou pela rejeição da emenda. Segundo ele, o texto não leva em conta questões técnicas que impediriam a aprovação da emenda. De acordo com Nedel, a compra da área pela Prefeitura prejudicaria a reserva para contingências prevista no orçamento. Há uma limitação estabelecida em lei para a reserva de contingência, que é de 1% sobre as receitas líquidas do município. Então, essa emenda, juntamente com as outras, ultrapassava e retirava da reserva de contingência o limite legal. O vereador da base do governo, Idenir Sequim, argumentou que a Zona Norte já é atendida pelo Grupo Hospitalar Conceição e pela unidade de pronto atendimento que está sendo implantada na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. Mas o vereador Aldacir Oliboni lembrou que a Comissão de Saúde visitou a região e detectou que apenas uma equipe de saúde da família atua na Zona Norte da capital. Para o relator do orçamento na Câmara Municipal, vereador Ayrton Ferronato, a aprovação da emenda não interfere na verba para contingências. Isso porque o valor destinado à compra do terreno representa menos de 0,5% do orçamento. Depois de uma acirrada discussão entre os parlamentares, a emenda foi aprovada por 15 votos a 13. Durante a sessão extraordinária, outras 5 emendas foram votadas, mas rejeitadas pelos vereadores de Porto Alegre. E durante a tarde, em sessão ordinária, os parlamentares continuaram a discutir a peça orçamentária de Porto Alegre para 2012. Outra emenda aprovada é a cobertura de uma cancha de bocha na Praça Nações Unidas. A emenda é de autoria do vereador Dr. Raul Torelli. O projeto, conhecido como Ficha Limpa, foi aprovado pelos parlamentares de Porto Alegre. A proposta proíbe a nomeação ou designação de pessoas que cometeram atos ilícitos para cargos em comissão, direção, chefia ou assessoramento nas administrações públicas. O texto foi apresentado como uma emenda à lei orgânica do município. Segundo o autor da proposta, vereador Aldacir Oliboni, o objetivo é conferir mais credibilidade aos poderes executivo e legislativo da capital. O parlamentar citou uma pesquisa realizada recentemente que aponta a classe política como a de maior descrédito perante a sociedade. Nós não podemos imaginar que o político continue com essa imagem e a população generalizar que todos têm problemas de corrupção e tudo mais. A partir de então, uma vez aprovada a ficha limpa, o cidadão que queira concorrer a um cargo eletivo ou o cidadão que está num cargo de confiança, ele vai ter que provar a sua idoneidade. O projeto da ficha limpa dialoga com essa exigência da sociedade de que os políticos, aqueles que venham assumir um cargo a nível do município de Porto Alegre, prefeito, vice-prefeito, presidente da autarquia, secretário, vereador, assessor, diretor, possa então ter uma ficha ilibada, possa ter uma boa conduta e possa dizer ao conjunto da população que ele é um homem de bem e que, portanto, Porto Alegre, nesse aspecto, será e é pioneiro. Por ser um projeto de emenda à lei orgânica do município, a proposta precisa da aprovação da maioria absoluta dos vereadores, ou seja, 2/3 dos 36 parlamentares que compõem a Câmara Municipal. E os parlamentares de Porto Alegre também aprovaram a criação de 13 cargos para a área da saúde bucal.
O projeto de lei do Executivo cria 9 cargos de provimento efetivo para cirurgião-dentista e outros 4 para auxiliar de gabinete odontológico. Os profissionais devem atender à demanda do Centro de Especialidades Odontológicas do bairro IAPI. O Centro Municipal de Planejamento Familiar e a Saúde da Mulher foram debatidos em reunião da Comissão de Saúde. A falta de recursos humanos e de comunicação entre os órgãos de saúde tem dificultado o acesso da população a alguns serviços. A reunião foi solicitada pela ONG Projeto Social Solidário. A organização orienta famílias da periferia da região metropolitana sobre as práticas de planejamento familiar. Segundo a ONG, o acesso ao Centro Municipal de Planejamento Familiar é muito difícil. A sugestão é de que os postos de saúde sejam fiscalizados para dar mais atenção ao tema. A grande questão do não cumprimento da lei é porque cada pessoa tem uma interpretação. Cada posto de saúde de Porto Alegre é diferente. Por exemplo, um posto age de uma maneira, outro posto age de outra maneira, talvez segundo a coordenação, o pensamento da coordenação, quando na realidade há uma necessidade de uma unificação. A ONG Poço acredita que muitos problemas sociais podem ser resolvidos por meio do planejamento familiar. A necessidade de, principalmente as adolescentes, elas serem conscientizadas a respeito de planejamento familiar, porque elas estão começando uma vida sexual aos 13 anos, aos 12 anos, né? Então, se nós educarmos, se nós conseguirmos quebrar um tabu, porque existe um tabu muito forte entre os pais assumirem que as filhas estão fazendo sexo. Então, a necessidade que é o quê? Se trabalhar os pais e também se trabalhar os adolescentes. O vereador Dr. Raul também defende o planejamento familiar como base para o desenvolvimento da saúde. É dele o projeto que criou o Centro Municipal de Planejamento Familiar. Mas o parlamentar admite que há problemas na implantação do centro. Foi criado um Centro Municipal de Planejamento Familiar, há 2 anos atuando no Hospital Presidente Vargas, só que é bem claro que existem novas ações que devem ser lá implementadas com mais agilidade. Sabemos que as unidades básicas de saúde, muitas delas funcionam com políticas bem implantadas de planejamento familiar, porém muitas delas também têm problemas de recursos humanos e isso não chega à população. A lei que cria o Centro Municipal de Planejamento Familiar prevê o acesso direto da população aos serviços do centro ou a indicação de referência por meio da rede municipal de saúde. Para o vereador Dr. Raul, é preciso centralizar as ações. O centro, na minha maneira de ver, ele deveria ser o cérebro do planejamento familiar na cidade de Porto Alegre, dali emanando todos os tentáculos que abraçassem essa causa na cidade de Porto Alegre. Isso não vem acontecendo. A dificuldade de acesso a serviços relacionados à saúde da mulher também foi debatida na reunião. Representantes de diversos hospitais, do Sindicato Médico e da Secretaria Municipal de Saúde acompanharam a discussão. A falta de equipes multidisciplinares preocupa principalmente em relação ao atendimento de gestantes de alto risco. A Comissão de Urbanização do Legislativo se reuniu com a Comissão de Análise e Aprovação de Instalação de Equipamentos de Mobiliário Urbano da Prefeitura. Os 2 grupos debateram o relatório do mobiliário urbano da cidade. Segundo a representante da Caimu, Isabel Mate, o projeto se dividiu em 3 fases: diagnóstico, modelagem e projeto básico e elaboração do termo de referência. A 3ª fase deveria ser finalizada ainda este ano, mas devido ao atraso no relatório final, o prazo ficou para janeiro de 2012, com a publicação do edital de licitação em fevereiro. O edital será feito com base no estudo e vai prever as especificações do mobiliário da capital. Fazer uma melhor qualificação, de alguns elementos do mobiliário urbano que hoje já estão implantados na cidade e fazer uma melhoria da prestação dos serviços aos usuários desses elementos. E aqui um dos elementos mais significativos nesse avanço são as paradas dos abrigos de ônibus, que eu acho que é de uso comum e geral dos cidadãos de Porto Alegre. No relatório estão previstas 1.831 paradas sem abrigo e 3.755 com abrigo. Outra questão que gera discussão são os pontos fixos de táxi. Existe projeto de implantação de um mobiliário específico para dar abrigo aos taxistas, mas ainda não foi aprovado.
A licitação da publicidade também gerou polêmica, já que parte dos representantes de entidades presentes na reunião acreditam que o mobiliário urbano não deve ter espaço para propaganda. Para o vereador engenheiro Comaceto, que presidiu a comissão, o debate sobre o mobiliário urbano está longe de terminar. Marcamos uma nova reunião para fevereiro, março, para que nós possamos receber a conclusão desses estudos. Esta é a 4ª reunião que temos realizado na CUTAP, que estamos acompanhando passo a passo e fazendo essa interlocução para que esse tema possa ter uma transparência e uma participação da sociedade aqui com a Câmara de Vereadores fazendo este papel. A Comissão de Educação voltou a discutir a nova gestão da Banda Municipal de Porto Alegre. Os representantes da Associação da Banda Municipal de Porto Alegre querem uma coordenação específica para o órgão, que atualmente está sob responsabilidade da coordenação de música da capital. Os membros da banda afirmam que a atual gestão não consegue atender e desenvolver plenamente os projetos previstos para o setor. A coordenação de música, ela atende todos os eventos da cidade de Porto Alegre. Então é muita atividade às vezes para que a banda ela também possa ser atendida, porque muitas vezes ela acaba ficando distante nesses planejamentos, nesse trabalho artístico. É necessário que haja um setor específico para a banda, uma coordenação para a banda, para que ela possa desenvolver o potencial que ela tem capacidade mesmo. A Banda Municipal de Porto Alegre tem 86 anos de história e conta com cerca de 40 músicos. Os representantes da associação se queixaram que a banda está marginalizada e precisa de mais destaque na cidade. Para eles, isso seria possível se houvesse uma melhor administração. Nós sabemos que todas as outras cidades, a banda municipal era o cartão de visita na arte musical em si. E aqui acontece o contrário, ela fica sempre ao léu da sorte. O secretário adjunto da Cultura se propôs a discutir a questão, mas acredita que não há necessidade da criação de uma coordenação específica para a banda. A banda hoje funciona, tem uma coordenação de música, dentro da coordenação, num organograma, tem a direção da banda e ainda tem o maestro. Naturalmente que a gente não se furta a discutir uma questão dessas, né? Mas me parece que a princípio pode gerar uma sobreposição de estruturas já existentes e que talvez fosse melhor a gente investir digamos assim, no aperfeiçoamento dessas relações internas que me parece que estão um pouco comprometidas. Através de uma mediação dos parlamentares da SESI, foi encaminhada uma reunião entre a Secretaria Municipal da Cultura e a Associação da Banda Municipal para que seja encontrada uma solução. Entendemos como legítima a reivindicação da banda, já que tem mais de 80 anos, eles não têm local hoje fixo para ensaiar, eles estão postulando também uma questão do memorial e entendemos também a dificuldade do executivo porque mexe com questão de ordem financeira. Então estamos apostando que a Secretaria Municipal da Cultura, a administração e a banda, ao sentarem, possam sair dali uma conclusão e é isso que nós vamos estar aguardando. Outra questão debatida na Comissão de Educação foi a regulamentação da lei que institui licença para o exercício da arte popular nas ruas e praças da capital. Os artistas de rua de Porto Alegre se mobilizaram para pedir a aplicação da lei aprovada em 2008. Eles relataram situações em que foram proibidos de fazer apresentações nos parques da capital, por não terem autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A SMAN cobra permissão para a realização de eventos e recreação nos parques. Porém, a arte de rua não se enquadra nestas categorias e tem o aval da lei, que institui a licença para o exercício da arte popular nos espaços públicos. Segundo Hamilton Leite, membro do Sindicato de Artistas e Técnicos em Espetáculo e Diversão, a cultura está sendo burocratizada. A lei vem em encontro ao artigo 5º da Constituição, inciso 9, a livre expressão artística. Uma coisa é comunicação, outra coisa é pedir autorização. Eu vou ser autorizado a alguma coisa que eu não preciso pedir. Outra coisa é nós termos uma comunicação com a direção do parque, saber quando a gente vai fazer, até para saber quantas apresentações de rua foram feitas na cidade. Nas ruas da capital, os artistas também têm problemas com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Em alguns casos, eles são confundidos com vendedores sem alvará. Extremamente diferente um artista popular vender o CD dele ou ele estar pirateando outros CDs e vender, que não é questão. A representante da SMIC informou aos artistas que o secretário Walter Nagelstein está à disposição para discutir a questão.
Já Breno Saul, coordenador de artes cênicas da Secretaria Municipal da Cultura, afirmou que Porto Alegre tem 53 artistas de rua cadastrados. Porém, Saul advertiu que a pasta não se responsabiliza pelos locais públicos. Não é competência da Secretaria Municipal da Cultura a agenda desses locais. Então ela reconhece os artistas através da comprovação da sua arte, ela dá um reconhecimento ao artista. A vereadora Fernanda Melchiona relatou 3 episódios em que os artistas que se manifestavam nas ruas de Porto Alegre foram presos. Ela ainda defende que a população tenha direito aos espaços públicos. Nós queremos o cumprimento da lei e queremos que a população tenha direito à cidade, que os espaços públicos sejam de fato espaços públicos para o desenvolvimento de todas as expressões artísticas, culturais, sociais, políticas, manifestações políticas dentro da nossa cidade. Nós não aceitamos essa lógica da cidade para as empresas, essa lógica da higienização social, que quem perde é a população. Nos encaminhamentos foi definido o envio de um ofício ao prefeito José Fortunati para a regulamentação da lei. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente também será informada e chamada a participar da discussão. Conversa direto, com as duas secretarias, e a gente quer que essa resposta, no momento que tiver, que ela venha para a SESC, e a gente torce para que ela seja satisfatória os dois lados. Se não for, vai voltar para a comissão e a gente vai ver qual o caminho tomar para que esses artistas tenham de fato o espaço garantido para mostrar suas artes. Os convênios entre a Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Ronaldinho também foram mais uma vez pauta da Comissão de Educação. Um levantamento apontou o uso indevido de R$ 354 mil de verba pública pelo Instituto Ronaldinho Gaúcho no projeto Jogos de Verão. A análise foi realizada em setembro pela Secretaria de Coordenação Política e Governança Local, com a Procuradoria-Geral do município. Segundo o secretário César Busato, o IRG será notificado e inscrito em dívida ativa. Nós devemos, no máximo em uma semana, inscrever o Instituto em dívida ativa. Ele terá tempo para se defender, 10 dias para a defesa, e feita a defesa, nós vamos tomar uma decisão final se acionamos administrativamente o Instituto no primeiro momento ou no segundo momento judicialmente, como cabe e como prevê a legislação. O Instituto Nacional América, que prestou serviços ao IRG no projeto Jogos de Verão, de 2008 a 2009, também compareceu à SESC para prestar esclarecimentos. O vereador Mauro Pinheiro levantou suspeitas sobre as notas fiscais dos serviços prestados pelo INA, em sequência e sem discriminação. Segundo o advogado da instituição, as notas estão de acordo com o contrato firmado com o IRG. Não há nenhuma irregularidade. O Instituto prestou o serviço, que era de gerenciamento, acompanhamento, seleção de pessoal, do projeto Jogos de Verão, apresentou as suas notas. As notas fiscais estão constantes da prestação de contas que o Instituto apresentou para a Prefeitura de Porto Alegre. Houve atrasos, inclusive, de pagamento, houve uma interrupção do projeto. E estão devidamente comprovados documentalmente. O vereador Mauro Pinheiro disse que os esclarecimentos dados pelo Instituto Nacional América são insuficientes e pediu mais explicações sobre os serviços prestados e o número de jovens que participaram do projeto Verão. Segundo o parlamentar, os gastos foram exorbitantes. Ele acredita que somente uma comissão parlamentar de inquérito pode levantar todas as irregularidades. Só mesmo com uma CPI nós podemos achar os responsáveis. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre também fala que está averiguando e que tem problemas. Mas como que ela pagou e só agora foi ver que tem problema? Um ano depois... Um ano depois, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre foi ver que tinha problema no Instituto Ronaldinho, como que ela pagou, como que ela aceitou essas notas fiscais, que não tem discriminação, não diz para que veio. O presidente da SESC, o vereador Professor Garcia, afirma que todos os documentos pedidos pelo vereador Mauro Pinheiro serão entregues pela comissão. Então, logo o município notifica o Instituto Ronaldinho, esse material vai vir cópia para a comissão, e o que foi pedido agora da relação nominal de funcionário por funcionário, aluno por aluno, a secretária Cleci ficou de aprontar esse material e nos remeter, e nós vamos mandar para o vereador Mauro. Ou seja, tudo que o vereador Mauro solicitar, nós vamos fazê-lo, até que o momento ele desista ou comece a pipocar para outras ações que ele queira fazê-lo. Líderes da Associação Representativa e Cultural dos Comerciantes do Viaduto Otávio Rocha ocuparam o espaço da Tribuna Popular durante sessão ordinária do Legislativo de Porto Alegre.
Os representantes da Arcov divulgaram as comemorações dos 79 anos do viaduto localizado na Avenida Borges de Medeiros, no centro da capital. As atividades iniciaram no dia 2 de dezembro e se estendem até a próxima sexta-feira, dia 9. O presidente da associação falou da necessidade de revigorar o viaduto e pediu o apoio dos vereadores junto ao executivo para que sejam realizadas obras de revitalização e humanização. No sentido de nós, comunidade, sociedade civil, legislativo, executivo, a sociedade como um todo, recuperar aquela obra única, ímpar na América Latina, né? E devolvermos elas em condições dignas para a população na questão material e imaterial. Hoje o local abriga 21 comerciantes. O assessor jurídico da associação salientou a importância de manter a memória imaterial presente no viaduto Otávio Rocha. São as atividades exercidas pelos permissionários que são ímpar na cidade. Não há outro espaço que tenha as mesmas atividades, né? É a história, é a identidade cultural de uma cidade que a gente não pode perder, que é a memória da cidade. São os espaços que foram construídos pelas pessoas. Atualmente tramita no Legislativo o projeto de lei que prevê a criação do Fundo de Apoio e Fomento ao Viaduto Otávio Rocha. O Memorial da Câmara divulgou no início desta semana o resultado do 12º concurso Cioma Breitman de fotografia. Neste ano, o tema escolhido foi Porto Alegre, Cidade dos Contrastes. A seleção destacou fotos da capital gaúcha em preto e branco. Foram 112 candidatos inscritos, 6 premiados e outros 34 selecionados para participar da exposição. Domingos de Almeida Martins Costa conquistou o primeiro lugar na categoria foto convencional. A imagem premiada mostra a Vila Chocolatão em contraste com o prédio da Justiça Federal através de arames farpados. Já o primeiro lugar da categoria digital ficou com André Guimarães Antunes. O fotógrafo mostrou uma carroça sobre um viaduto, tendo arranha-céus ao fundo. Cada um receberá o prêmio de R$ 2.500. Também foram premiados na categoria foto convencional Jorge Leão com o segundo lugar e Alexandre Davi Borges com o terceiro lugar. Em foto digital, venceram ainda Vinícius Rorato Carvalho, no segundo lugar, e Ronei Rognoli, com o terceiro lugar. Os segundos colocados receberão R$ 2.000 e os terceiros R$ 1.500. A exposição será realizada de 12 de dezembro a 31 de janeiro aqui na Câmara Municipal. Será lançado também um catálogo com as 42 fotos selecionadas e premiadas no concurso. Vai ser um caderno em alta resolução, com a parte toda de um ótimo papel. Vai ser uma publicação para honrar os currículos dos fotógrafos que participaram desse certame. Não tinha isso antes, agora já faz parte. O próprio concurso aumentou as suas verbas, é por isso que nós estamos tentando mostrar que a Câmara valoriza os fotógrafos gaúchos. Em sessão solene, a Câmara Municipal homenageou os 170 anos da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A homenagem foi proposta pelo vereador Alceu Brasinha, do PTB. O parlamentar lembrou que, quando chegou em Porto Alegre, há 34 anos, foi morador de rua por muito tempo. Ele destacou o trabalho competente desenvolvido pelas delegacias móveis nas ruas da cidade e pelos policiais civis nos diversos eventos realizados na capital. O chefe da Polícia Civil no estado agradeceu a homenagem da Câmara. Ranolfo Vieira Júnior contou a história construída pela Polícia Gaúcha ao longo dos seus 170 anos de existência e os serviços prestados à sociedade. O Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se vê na próxima edição.